Deixa eu contar aqui os 3 maiores erros que a maioria dos vendedores cometem e eles acabam perdendo a venda. Primeiro erro: não dominar tudo sobre o que você está oferecendo. Você não dominar o assunto, você não conhecer o produto, você não conhecer o seu colchão, cada modelo, cada tipo de colchão. Quando você não domina o assunto, quando você não domina o que você está oferecendo, o que vai acontecer? Você vai passar insegurança para esse cliente. O cliente vai fazer alguma pergunta para você, ele vai ver que você não vai responder adequadamente e ele vai sentir insegurança em você. E nada pior do que comprar um colchão com alguém inseguro, com um vendedor inseguro. Eu faço um programa de televisão, para vocês terem uma ideia, todo sábado, todo domingo, em rede nacional, na Rede TV, na rede nacional também, na Record News. E eu criei um método para vender através da televisão. Eu chamo o cliente, eu faço com que o cliente me chame na casa dele. Mas tudo isso tem um processo, tudo isso tem um procedimento, tem um método que deu certo e eu estou há 18 anos. Lá na televisão, o que eu faço? Eu domino o produto, eu domino sobre o corpo humano, eu domino sobre a dor na coluna, eu estudei sobre os problemas de coluna, que o colchão é um grande vilão para um problema de coluna. Então eu estudei, eu sei tudo na ponta da língua. E lá na TV eu explico tudo isso e faço o cliente ligar para mim, o cliente me liga, eu tenho meu 0800, eu agendo uma visita e o meu especialista vai lá na casa dele fazer a demonstração. Eu sempre me preocupei em dar treinamento para minha equipe. Porque as empresas hoje elas investem muito em propaganda, elas investem muito, às vezes, em conteúdos, mas não investem em treinamentos. E eu dou treinamento toda sexta-feira para a minha equipe. Eu tenho só faixa preta na minha equipe. O terapeuta vai na casa, eu chamo o meu vendedor de terapeuta. Porque, infelizmente, pessoal, ninguém quer receber um vendedor em casa. Mas um terapeuta, não. Um terapeuta, ele orienta. Um terapeuta, ele informa. Um terapeuta, ele dá toda a orientação necessária e o cliente para ouvir um terapeuta. Isso é uma grande dica também. Você, lembra que eu falei, primeiro o cliente compra a sua imagem. Então, primeiro erro, não dominar tudo sobre o que você está oferecendo. Você causa insegurança nesse cliente. Segundo erro, achar que o fechamento será automático, quando na verdade você tem que conduzir para isso e às vezes decidir pelo cliente. É o empurrãozinho. Porque o que acontece? Muita gente acha que é tudo muito automático, o cliente entra na sua loja, ou você vai na casa dele fazer uma demonstração, por exemplo, e você acha que o cliente te chamou ali e ele vai comprar. Você está totalmente enganado. Totalmente enganado. Se você não der um empurrãozinho, o que vai acontecer no final? Ele não vai decidir pela compra. Ele vai falar assim para você, tá bom, deixa seu cartão, eu vou falar com meu filho, eu vou falar com a minha filha e eu te dou a resposta amanhã. E eu chamo isso de propagandista. Se você for um propagandista, você vai embora ou você deixa o cliente embora. Mas se você for um especialista de verdade, você vai conduzir para o fechamento. Olha que legal, você já pegou algum cliente que fala assim para você, eu adorei o seu colchão, adorei a sua apresentação, mas eu tenho que falar com meu filho, eu tenho que falar com a minha filha. Você já pegou? Comenta aqui para mim se você já pegou. Se você pegou, aí você fala assim, tá bom, então você volta amanhã? Volto amanhã. Gente, esquece. O cliente saiu da sua loja, ou você saiu da casa do cliente, esquece. Eu não acredito nessa venda. O que você tem que fazer? Olha o que você tem que fazer. O cliente fala para você, eu adorei, mas eu vou falar com meu filho, eu vou falar com a minha filha. Tudo bem, senhor. Tudo bem, senhora. Pelo senhor tá fechado? Pela senhora tá fechado? Por mim tá fechado. Por mim tá fechado sim. Tudo bem. Vamos fazer o seguinte? Eu vou lá com você agora.
Vamos lá, nós já resolve isso agora. Tem que ser ousado, pessoal. Fechamento é agressivo. Não pode ter romantismo no fechamento de venda. Não pode deixar o cliente escapar da mão de vocês. O fechamento tem que ser agressivo, tem que ser com ousadia, tem que ser realmente, vamos lá, senhor, eu levo o senhor lá agora. Ah, mas você me leva? Leva o senhor lá agora, não tem problema nenhum. Ah, não, aí você pega outro fato, você fala assim, outro assunto. Você está na casa do cliente, ou você está na loja, ah, gostamos, mas a gente vai conversar. Eu converso com a minha esposa em particular, e eu vou falar com ela em particular, e depois dou a resposta. O que você tem que fazer? Tá bom, o senhor conversa em particular? Se você estiver na casa dele, você vai fazer o seguinte, tudo bem, podem conversar lá no quarto em particular, eu tô aqui para aguardar vocês, esperar vocês, e a gente já toma a decisão agora. Cara de pau, sem romantismo. Você tá ali para vender, não tá para fazer amizade com o cliente. Então você pode falar para ele, senhor, não tem problema nenhum, pode ir lá no quarto conversar, eu aguardo o senhor. Isso é ousadia, isso é não ter romantismo no fechamento da venda. Você tem que fazer isso. Ou você faz assim, não, tá bom, pode conversar e amanhã eu aguardo o senhor. Esquece, ele vai no teu concorrente, ele vai comprar do teu concorrente. Ou, qual é o nosso concorrente? A Casa Bahia é nosso concorrente. Ele pode comprar uma TV, ele pode comprar outro móvel, ele pode comprar o carro, enfim. E observem bem, o colchão que eu vendo, o mais barato custa R$ 5.500 e o mais caro R$ 25 mil. O meu colchão vai de R$ 5.500 a R$ 25 mil. E modéstia à parte, eu tenho terapeutas aqui na minha equipe, pra você ter uma ideia, que vendem R$ 150 mil por mês. Vendem às vezes mais do que uma loja. Um terapeuta meu vende em média de 100 a 150 mil reais por mês, pessoal. Vende mais do que uma loja, por quê? Porque tem ousadia, porque é faixa preta, porque ele segue as minhas orientações. Todos os erros que eu cometi na venda, na casa do cliente, nesses 18 anos, eles não cometem. Porque é a mesma coisa hoje de um professor, você está estudando, você está na faculdade, você está na escola, e aí o professor te passa uma prova, o professor sabe de todas as respostas, não sabe? Mesma coisa somos nós. Nós temos que saber de todas as respostas que o cliente vai dar para a gente, para pilotar a gente, porque venda, ela é emocional. A maior parte dela, nem toda, mas a maior parte dela é emocional. Então o segundo erro é achar que o fechamento será automático. Não vai ser automático. Se você não der um empurrãozinho no fechamento, você pode perder essa venda. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, o terceiro erro, condenar o cliente. Ou seja, o que é condenar o cliente? Desmerecer o potencial de compra de clientes humildes, sendo que 90% das vendas dos clientes são humildes. Olha, no meu caso, 5.500 o mais barato, 25 mil o mais caro. 90% são pessoas mais humildes. Mas eu sempre digo e reforço, eu não vendo colchão. Eu vendo um conceito de saúde. Eu vendo o móvel mais importante de uma casa. Eu vendo um artigo de saúde, que é o colchão. É isso que vocês têm que comprar a ideia na mente de vocês primeiro. Você não vende colchão. O colchão ele foi considerado, e é verdade, um artigo de saúde. Ele foi considerado um conceito de saúde. Ele foi considerado o móvel mais importante de uma casa. No entanto, você passa a maior parte do tempo nele. Mas você tem que falar isso para o seu cliente. Se você não falar isso para o seu cliente, como é que você vai valorizar você primeiramente? Lembra que o cliente compra você primeiro. Como é que você vai valorizar? Você tem que falar frases impactantes para o cliente, pessoal. Fala frases impactantes para entrar na mente dele, para ele ver que você é um especialista e não um vendedor.